Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. 9 horas e alguns minutos em nosso relógio. Obrigado a você pela presença fraterna em nosso encontro matutino. Hoje, segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Já foi metade de 2021 e que vem a 22, não é isso? Lembrando a todos e a todas que vivemos um tempo de pandemia. Então, quem puder, fique em casa, né? Use máscara e, por favor, cuide de você mesmo. Lembrando que vivemos ainda o contexto de tomar vacina. Hoje é dia! Vou tomar AstraZeneca, como diz o povo. Daqui a pouquinho, depois de 1h da tarde, estaremos tomando a vacina. Agradecendo a vocês pela graça do encontro, cantando as orações, mas também lembrando a todos e a todas que ainda vivemos o maldito, descabido, o ingrato desemprego. Ainda recordando que a minha demissão, alguém pergunta para mim, o que é que aconteceu? Pergunta meu chefe que me demitiu, eu não tenho uma resposta. A resposta que se tem é a resposta egoísta do sistema socioeconômico, é para cortar gastos. Bom, Deus sabe o que faz e que bom que eu sou livre para poder pensar aquilo que eu penso e aquilo que eu sei e aquilo que eu falo. Ainda recordando que ontem no Fantástico TV Globo, quem não gostou, é só acessar lá no Globo Play, Globo paga nós depois, viu? Que tem lá a matéria falando dos e-mails trocados entre o Dominguete, aquele cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e alguns membros do Ministério da Saúde. Tem até um reverendo de uma instituição humanitária envolvida em compra de vacina. E pior que essa conversa começou no ano passado. Mas é aquilo, né? Vamos negando que não queremos vacina, vamos negando que a vacina vai virar jacaré e vamos aí por baixo do pano costurando a possibilidade de uma propina aqui, uma propina ali, e o povo toma a vacina vencida. Bom, Deus nos ajude, nos abençoe e vamos para o Evangelho do dia. Pai nosso revolucionário, anseio dos pobres, Deus dos oprimidos, Pai nosso. Depois das festas de São Pedro e São Paulo, Santos Pedro e Paulo, nós celebramos ontem o dia do Papa, lembrando que o Papa Francisco sofreu uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia para desobstruir, né, a questão do intestino. E alguém fala que a diverculite é o nome da doença popular. A gente ainda olha para o Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26, que ele é visto, esse texto narrado, né? Nós sabemos que o contexto bíblico, eu fico olhando às vezes alguns amigos que costumam usar a palavra de Deus para legitimar as suas práticas de fé. E aí, na minha inocência ou na minha penitência, eu costumo dizer que nem tudo é aquilo que parece ser. E a gente sabe que a Bíblia é composta de dois contextos, né? Contexto Antigo e Novo Testamento. Alguns teólogos, Primeira e Nova Aliança, Primeira e Segunda Aliança também é chamada. E sabemos que no Antigo Testamento são 46 livros e no Novo Testamento 27 livros. E aí na Bíblia protestante nós temos aí 39 livros, faltando aí alguns livros, ou melhor, sendo excluídos alguns livros de origem grega, né? Afinal de contas é uma influência, o contexto cultural, dizendo que o Espírito Santo só podia falar na língua dos judeus. Ainda olhando nesse contexto, nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, temos aí 4 evangelhos e 14 epístolas paulinas, 7 epístolas católicas e um livro chamado Apocalipse. Inclusive, começava sábado com uma amiga, e ela dizia que tem medo de ler o Apocalipse porque ali tem muita coisa que é assustadora. Mas não é tão assustador assim. O pessoal consegue ver Independence Day, consegue ver filme de terror e não se assusta. Vai se assustar lendo o livro do Apocalipse? É porque existe essa leitura aí do 666, essa leitura aí da famosa fim do mundo, criada esse relato mítico, mas isso é Antigo Testamento, né? E nesse sentido nós temos aí 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, 4 são sinóticos, 3 são sinóticos, desculpa, 4 não, 3 são sinóticos. E os 3 sinóticos Marcos, Mateus e Lucas, sabendo que no contexto teológico, Marcos foi escrito primeiro, Mateus em segundo e Lucas em terceiro. E ainda recordando que o livro de Lucas usou a fonte Q.
Aí, fonte que, Queller, né, que alguém fala, é uma fonte que dá base para ele escrever sobre o nascimento de Jesus, o discurso de Maria, Evangelho de Lucas. Mas hoje nós estamos aqui lendo o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 9, versículo 18 ao 25. E se você for procurar nas mensagens que eu tenho mandado via WhatsApp, ou no Facebook, ou até mesmo aqui no YouTube, você costuma ver aí que às vezes eu me repito. Não sou eu que me repito, é o contexto bíblico que se repete. A gente leu essa mesma passagem, uma outra visão, a visão de Marcos, né, no seu capítulo 5, versículo 21 ao 43. Hoje você observa bem que é uma coisa assim mais resumida. Enquanto o final do capítulo 5 é todo dedicado, de São Marcos, é todo dedicado a esse relato da mulher que precisa tocar, né, o manto de Jesus, da menina que morre. No contexto de Mateus é uma coisa mais resumida, é no seu capítulo 9, versículo 18 ao 26, que fala a mesma história, mas de uma forma assim muito mais restrita. Embora você saiba que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos e o de Marcos 16 capítulos. Mas Marcos se preocupa em narrar claramente o que está acontecendo ou o que aconteceu de fato nesse sentido. E aqui você vê Jesus indo ao encontro e sendo chamado para ir até a casa da menina que estava adormecida, ou como diz o outro, estava morta. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma meditação sobre ir ao encontro de Jesus. Aquela mulher que estava ali no caminho, ela não queria tocar em Jesus, mas diz o texto do Evangelho de Mateus que ela fala: eu queria tocar na manta de Jesus. Quando nós falamos em tocar em Jesus, e a gente quando fala em Jesus, e a gente sempre fala de um ser poderoso, iluminado, potente, ou como diz um amigo que é ateu, você imagina uma luz forte, e a luz forte maior que o sol não existe. E a gente diz: não, mas Jesus é o novo sol. E a gente, quando pensa nesse sentido, dessa escolha de Jesus, essa escolha de estar conosco, de caminhar conosco, ainda olhando para o sentido que ele vai no meio da multidão. E no contexto aqui de Marcos, a gente vê que ela pensa em tocar em Jesus. No contexto de Mateus, ela toca na veste de Jesus. Há uma canção que a gente está ouvindo aí no fundo, o Pai Nosso, dos Mártires, cantado por pessoas do Brasil inteiro, que a gente está nesse tempo de pandemia, mais de 520 mil mortos, pensando e pedindo ao Pai Nosso que nos liberte. A gente, quando olha para esse Pai Nosso, que apresenta-se tão distante lá no Antigo Testamento, um Deus radical, um Deus extremista, um Deus que ao ponto de mandar matar. Por exemplo, no contexto do livro de Reis, você vê lá quando Deus fala para Saul: vai lá e mate. A gente ainda, quando olha no sentido pleno, e por isso que eu vou lá no início da nossa conversa, quando eu digo que estão usando de forma muito assim acirrada o contexto bíblico e teológico, o Evangelho de hoje traz para nós ainda uma meditação. Como nós estamos indo ao encontro de Jesus. Durante esse tempo de pandemia em que estamos retraídos em nossas casas, estamos recolhidos em nossas residências, eu sobretudo devido à demissão que sofri e aquilo que eu falei no início dessa conversa. Se quer saber o motivo, pergunte ao meu chefe, pois afinal de contas o motivo que ele me deu foi o motivo do capital, economia de gasto, corte de gasto. Hoje esta mulher vai de encontro a Jesus e ela não vai para dizer: olha, eu vou de encontro dele e vou ficar aos pés dele. Ela fala: se eu tocar na sua veste. Percebe bem que às vezes nós queremos em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas realidades pastorais, econômicas e financeiras, estarmos ao lado, estarmos junto com aquele que é a autoridade máxima. Quando às vezes só tocar já é válido. Eu ainda recordo que no ano de 1998 eu estive no Flamengo, participando
da Jornada Mundial das Famílias e eu tive o prazer e a honra de ver São João Paulo II passando na minha frente assim. Enquanto muitas pessoas se aglomeraram para poder ver o Papa, né, foram para o meio da pista, correndo para ver o Papa no Flamengo, eu fui para trás e subi num monte de terra, um morrinho de terra, e eu pude ver o Papa São João Paulo II passando. Ver um Papa, ver a pessoa de São João Paulo II naquele momento em que eu vivia, foi uma graça que poucas pessoas podem descrever. Talvez esta mulher, não estou fazendo comparação com Jesus, mas estou fazendo uma comparação da pessoa. Talvez essa mulher, quando ela se aproxima de Jesus, enquanto todos querem abraçá-lo, querem tocá-lo, querem ser discípulos, ela só quer ser curada. Em nossas comunidades, muitas das vezes, nós temos aí uma multidão de anônimos que participam, que celebram, que acumulam na sua vida dores e sofrimento, e às vezes no culto, na missa, na celebração, só querem um alívio. Entre nós que somos ou que fomos ministros de comunhão, catequistas, nós que estivemos ou que estamos no exercício do ministério, seja lá presbítero, padre, seja diácono, seja bispo, seja quem tem algum cargo eclesiástico pela ordem, ou aqueles que são extraordinários como leigos no ministério do batismo, da comunhão, da palavra. Muitas das vezes, para nós, só tocar, só assistir, só ver Jesus não é o suficiente. Uma das coisas que eu vivi, e eu peço licença para falar da minha forma particular, uma das coisas que eu vivi e que eu vivo, aonde eu estou hoje, é ser chamado de padre. Para quem me conhece, sabe claramente que eu não presto, né? Não falo nada, como diz o povo, mas como diz o meu amigo Arthur, né? E também o Raul lá de Belfort, já vali muito. E eu não faço questão nenhuma de ser chamado de padre. Mas para uns e outros que estão aí na sociedade, para uns e outros que estão aí, que são padres, isso incomoda. E eu, sendo leigo e sendo chamado de padre, por alguns fiéis da comunidade, me causou alguns sofrimentos e algumas dores. Mas não sou chamado de padre porque eu sou padre. Sou chamado de padre porque aquilo que Jesus transpareceu com a sua veste é aquilo que eu tento transparecer. Virtude. A gente, quando pergunta o que aquela mulher tinha para tocar em Jesus, por que aquela mulher quis tocar em Jesus, e Jesus liberou uma virtude. E a virtude é algo que muita gente tem e muita gente não percebe que tem. A virtude é algo que pessoas iguais a você que está me ouvindo tem, mas você não percebe que tem. Talvez a gente, quando olha para esse sentido, e aí eu volto novamente nesse contexto, quando me chamam de padre, eu digo não sou padre, e aí quando me param na rua onde eu moro, onde eu estou, e me pedem para fazer uma oração, e eu digo não vou negar a oração para ninguém, e isso onde eu estou vivendo, na comunidade Santana, onde eu estava até o ano passado, aqui em Santa Rita, aqui em Japeri, lá onde eu estiver, se o povo pede oração, quem sou eu para negar uma oração? Mas para uns e outros que exercem cargo de ministério ordenado, isso é um pecado, não pode. Isso não pode ser, isso não deve. Não, só quem pode rezar sou eu. Quando Deus não age simplesmente porque você tem cargo X ou Y na comunidade. Deus age porque Deus ele tem misericórdia do povo. Jesus curou aquela mulher não porque era muito religiosa. Jesus ele cura aquela mulher não porque aquela mulher pediu, mas porque aquela mulher ousou ir de encontro a ele. Nesse sentido, que talvez nós, quando olharmos para esse evangelho de hoje,
percebemos duas mulheres, como já falei, lá no dia 5 de junho, quando aquela mulher diz claramente, né? Foi eu, Senhor, toquei em você. E quando ele fala para a menina, Talita cumi, Talita levanta, menina levante, nós temos que entender que este evangelho ele não é feito para qualquer um. Ir de encontro a Jesus é ousar. Ir de encontro a Jesus é ter coragem. E agora, revelar Jesus para o próximo é uma necessidade. Não dá para você brincar de ser cristão. É muito fácil você ir na missa domingo, comungar. Aí entra Dom Helder Câmara, aí entra São Oscar Romero, que diz semanas injustas. Celebramos semanas injustas. Celebramos semanas onde a gente costuma colocar claramente: eu sou um religioso bom, sou cidadão de bem, sou contra o aborto, mas sou a favor da pena de morte. O evangelho de hoje ainda nos leva a nos perguntarmos: quem somos nós nesses personagens que estão aí? Se nós somos esta mulher que vai de encontro a Jesus para tocar na sua veste, se somos essa criança que morreu aos 12 anos, se somos uma multidão que só atrapalha a comunidade de caminhar, talvez nós sejamos um pouco de cada um. Falamos de morte, e a morte é algo que ninguém quer, como diz Fagner, né? Um dia a morte te arrasta cedo, sem ter visto a vida. Falamos de dor, aquela mulher tinha uma dor de 12 anos. O evangelho de hoje ainda nos coloca de joelhos perante o sofrimento de uma sociedade cada vez mais egocêntrica. Tivemos o Fora Bolsonaro no sábado e cada vez mais se fala de uma sociedade onde não se pode falar de política. Eu estava com outro amigo no sábado, ele dizia: não se pode falar de política na igreja, porque a política divide. Aí tem uma frase de Pedro Causadaga que dizia: política sim, política não, tudo é política. E se você não faz política, alguém irá fazer a política por você. E nesse sentido vamos ficar com Deus, pedindo a Deus que nos ajude a construir a boa política, agradecendo pelas orações, rezando pelo Papa Francisco, está aí a imagem do Papa Francisco, também pedindo que reze por mim para conseguir um emprego, estamos desempregados, agradecendo a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos vocês que estão aí na linha de frente da Covid-19. Bom dia, rezemos o Pai Nosso dos Mártires, em comunhão com todo o Brasil aí nessa canção Eu Sou Daniel Nonato. Dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. maldita toda